Sobre economia e coronavírus. A gente está com o Pedro Ross, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp, para nos ajudar a entender esses novos números e o contexto internacional. Oi, Pedro, seja bem-vindo, tudo bom? Oi, Thalita, é um prazer estar aqui no programa, na TVT, a companhia de vocês aí no estúdio. Prazer é nosso. Pedro, a Bolsa Brasileira voltou a despencar hoje. Por volta das 2 horas da tarde, caía por volta ali de 6,6%, o dólar avança 4,7% na venda. O que esses números significam diante desse contexto do coronavírus sendo colocado como pandêmico em todo o mundo? Olha, Thalita, esses indicadores, no fundo, eles estão revelando que a economia internacional ela está envolvida com uma incerteza enorme em termos de crescimento econômico, em termos de financiamento do desenvolvimento, que afeta o caso brasileiro, e é um momento de extrema incerteza, onde os países estão tomando medidas e usando seus instrumentos de política econômica para se defender dessa situação extrema que está sendo colocada. Extrema no sentido que nós ainda não sabemos a extensão dos problemas que podem vir. É por isso que o mercado fica sem saber para onde vai, reagindo de uma maneira radical a qualquer novidade, como a novidade de hoje, da pandemia. Mas o mais grave no caso brasileiro é a ausência de uma iniciativa do governo, de uma postura mais direta, mais radical, no sentido de tomar atitudes para se colocar diante dessa situação. É um governo totalmente imóvel, preso às suas próprias ideologias. Eu vejo algumas iniciativas, por exemplo, a União Europeia anunciou que vai ter um fundo de 25 bilhões para combater os efeitos do coronavírus, uma verba que é justamente destinada à empresa para enfrentar esses problemas, ajudar a reforçar o orçamento da saúde, proteger o mercado trabalhista. E no contexto nacional, eu vejo alguns economistas colocando a possibilidade de flexibilização do teto de gastos nesse momento. Ao mesmo tempo, o governo coloca que não, que o teto de gastos é a solução nesse momento, não é um problema. Como que você enxerga essa questão? Olha, eu acho que no Brasil a gente tem uma vantagem que é a construção histórica do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então nós partimos de um ponto mais à frente de outros países. Isso é muito bom numa situação de pandemia como essa. Mas nós temos uma desvantagem, que é que nós estamos em meio a um ajuste fiscal, uma consolidação fiscal, uma austeridade fiscal que virou dogma. É difícil se posicionar contra a austeridade fiscal hoje na mídia. E como você colocou muito bem, essa situação extrema está abrindo algum espaço para um posicionamento no sentido da flexibilização da política fiscal. Então tem basicamente duas discussões. Tem a turma que diz que tem que flexibilizar o teto de gastos para poder fazer gastos públicos, financiar a saúde, não só a saúde, para financiar emprego e crescimento. Os resultados do PIB estão aí. E tem a turma que quer dobrar a aposta. O que é dobrar a aposta? É aprovar uma PEC emergencial que é contracionista, ou seja, ela reforça a austeridade. A PEC emergencial ela tem um gatilho que ela pode reduzir em 25% o salário dos servidores públicos e a jornada dos servidores públicos em municípios, em estados e no governo federal. O que é péssimo, porque nós estamos falando de médicos, de assistentes sociais, nós estamos falando de profissionais da saúde, nós estamos falando de policiais. Nós não estamos falando só de um eventual ideal burocrata que atrapalha o Estado brasileiro. Nós estamos falando do conjunto dos serviços públicos. Então é totalmente deslocado a emenda constitucional 186, que é a chamada PEC emergencial, e é uma falsa solução para os problemas, que é a solução que o governo está tentando dar no atual contexto que nós estamos colocados. Qual a sua opinião? O que seria melhor? Olha, eu tenho falado desde 2016 nas discussões da então PEC 241 que o teto de gastos não faz nenhum sentido. É uma medida que não tem precedente internacional, é uma medida extremamente radical de redução do tamanho do Estado e é uma medida inviável. E se sabe que ela é inviável. Hoje há um certo consenso que a medida é inviável. E aí tem essa opção, flexibiliza o teto, que eu acho que é o caminho mais razoável, ou dobra a aposta e tenta tirar
de dentro da Constituição, o que torna o teto inviável. Ou seja, o que torna o teto inviável? O fato da gente ter direitos sociais, direito à saúde. Uma das emendas constitucionais propostas quer mudar o artigo 6º da Constituição, que justamente afirma todos esses direitos, e incluir no artigo 6º uma condicionalidade a um suposto direito ao equilíbrio fiscal intergeracional. Ou seja, eles querem acabar com os direitos para viabilizar a emenda constitucional 95, o teto de gastos. Além disso, eles querem detonar gatilhos e permitir ao governo de reduzir salários, reduzir jornada de servidores, coisa que o governo não pode fazer. Eles querem permitir ao governo despedir os servidores, fazendo uma reforma administrativa. Ou seja, eles querem dobrar a aposta na austeridade, na destruição do Estado social, como nós conhecemos, e na destruição da Constituição de 88. São palavras fortes, mas são palavras que se aplicam a esse contexto, porque são medidas extremamente radicais. Então, a solução é a flexibilização imediata do teto de gastos, um plano de emprego, um plano emergencial de financiamento da saúde e a retomada do crescimento. Só com a retomada do crescimento a gente consegue estabilizar as contas públicas e ter um mínimo de equilíbrio fiscal. O governo, continuando a levar a cabo essa proposta que ele apresenta, qual será o resultado a curto prazo? A gente vai ter condições de enfrentar essa pandemia de coronavírus, epidemia aqui dentro, que já se fala em 30 mil casos em 20 dias a partir do 50º caso? A gente vai ter condições num contexto de falta de crescimento, de PIB baixo, diminuindo cada vez mais a perspectiva. Qual é, de fato, a perspectiva a curto prazo? Olha, isso depende de uma ação imediata do governo, que nós estamos esperando. Tá? Porque o coronavírus, ao que os estudos indicam, ele tem uma curva exponencial caso não se tome atitudes imediatas. A contenção nos primeiros casos ela é fundamental para que o coronavírus não tome uma trajetória ascendente e exponencial, ou seja, ele vai evoluindo de forma geométrica e os casos vão se multiplicando. Existe a possibilidade constitucional de declarar um estado de emergência para uso de créditos extraordinários. Para isso, o presidente precisa tomar essa atitude e levar ao Congresso essa situação. E aí, esse crédito extraordinário ele pode contribuir para o financiamento da saúde, para o financiamento do combate ao coronavírus. Mas isso é preciso ser feito imediatamente. Num segundo momento, a flexibilização do teto ela tem que ser feita. Por que eu digo num segundo momento? Porque ela não é feita de uma hora para outra. É uma emenda constitucional. Infelizmente, colocaram na Constituição algo absolutamente sem sentido, na minha opinião, e é preciso outra emenda constitucional para mudar o teto. Então, é preciso todo um debate parlamentar para flexibilizar o teto. Nós não temos esse tempo do coronavírus. Nós precisamos de uma ação imediata. A flexibilização do teto, ela vai no sentido de mudar a postura quanto ao crescimento econômico, quanto ao emprego e quanto à desconstrução dos serviços sociais que nós estamos vivendo no Brasil. Então, são essas as atitudes. No curto prazo, uma ação imediata de crédito extraordinário para financiamento da saúde e, ao longo desse ano, uma flexibilização do teto. Pedro, até que ponto é o coronavírus que nos coloca nessa situação? Olha, o coronavírus é uma novidade. Não é o coronavírus que explica o crescimento baixo brasileiro, e o crescimento baixo brasileiro que foi divulgado agora é referente ao ano passado, inclusive. Nós estamos vivendo, desde 2015, um período de consolidação fiscal, onde não há nenhuma preocupação com emprego e renda. Eu repito, nenhum ministro da Fazenda desde então se posicionou no sentido nós precisamos de um plano para a recuperação do emprego no Brasil. Nós precisamos de estímulos ao crescimento econômico, a não ser coisas muito pontuais, como incentivos de crédito. O que nós estamos vivendo é uma crença de que cortes de gastos vai levar ao crescimento. Essa crença ela está totalmente desacreditada no mundo todo, e o Brasil está preso a essa crença.
Nós precisamos nos livrar disso para que o governo possa tomar medidas em favor do crescimento econômico. Não é cortando o gasto que se gera crescimento econômico. Tá? O que o coronavírus acrescenta a esse cenário, que não é um cenário favorável, é uma perspectiva de crescimento mais baixa ainda, dada a queda extrema no comércio internacional, na demanda por produtos brasileiros, dada a queda no preço das commodities que nós exportamos e dados os possíveis reflexos que podem acontecer no Brasil. O coronavírus pode paralisar a produção e comércio no Brasil. Nós temos que ter isso em mente. Se isso acontecer, o crescimento vai desacelerar mais ainda. Então, nesse sentido, é preciso uma postura forte do governo. Mas, antes disso, é preciso romper com as amarras ideológicas que esse governo tem. Pedro, agradeço demais a sua participação aqui no Bom para Todos, trazendo todas essas explicações para a gente. Muito obrigada. Obrigado, Thalita. Obrigado ao telespectador da TVT. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.